Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Mais uma vez, eu sou o professor Alan. Seja muito bem-vindo ao canal da Organiza e hoje nós vamos resolver e aprender, dessa vez com o tema Circuitos Elétricos 3. Vamos começar? Começando pela questão de número 1, prova da Transpetro de 2023, ok? Para profissional de nível superior da banca Sesgran Rio. O equipamento elétrico monofásico solicita da fonte de tensão de 250 volts com menos 40 graus uma potência aparente de 1.500 volt-ampere com fator de potência de cosseno de 10 graus. A impedância dessa carga é igual a quanto? Pois bem, como é que a gente vai fazer essa questão, tá? A gente tem que relembrar um pouquinho sobre números complexos. Primeira parte é o seguinte: a gente tem que lembrar que na forma polar, o número complexo, o vetor complexo, né, no caso do fasor, né, que é a nossa tensão e também a corrente, ela vai apresentar módulo e vai apresentar também um ângulo de fase. E quando eu falo do conjugado desse número complexo, nada mais é do que eu repetir o módulo e inverter, pegar o ângulo simétrico, ou seja, o ângulo cujo sinal é invertido. O mesmo vale para o fasor de corrente. Para o fasor de corrente, você vai ter o módulo da corrente, a fase da corrente, e se eu pegar a corrente conjugada, né, a gente vai botar assim, nada mais é do que eu inverter o sinal da fase da minha corrente. Muito bem, para que eu vou usar isso? Por que eu preciso saber disso? Porque se a gente lembrar, a definição de potência complexa, que é a potência que a gente vai estar trabalhando, é a tensão multiplicado pelo conjugado do fasor de corrente. Então, ao fazer isso, eu vou encontrar o módulo da minha potência, que é numericamente igual ao módulo da tensão vezes o módulo da corrente. Essa corrente é a corrente potência aparente, perdão, tá? É diferente de potência ativa e reativa, já já em outras questões falaremos sobre isso. E o ângulo de fase, ele vai ser a diferença angular entre tensão e corrente. E só é possível calcular essa diferença angular justamente porque a gente inverte aqui o sinal do ângulo da corrente, ok? Então, a gente vai ter então que a potência aparente, a potência complexa é dada por essa expressão aqui, e esse ângulo aqui representa o fator de potência, né? O cosseno desse ângulo representa o fator de potência, que é justamente a razão do quanto daquela potência aparente é potência ativa, é trabalho realizável. Muito bem, então sigamos. Também lembrando a lei de Ohm, tá certo? A lei de Ohm também vale para, da mesma forma que valia para sistemas DC, também vai valer para sistemas AC, senoidais. E a gente vai encontrar pela lei de Ohm que a tensão é dada pela impedância vezes a corrente. Veja, essa lei de Ohm pode tomar duas formas, né? Pode tomar essa forma aqui se eu quiser calcular a tensão, ou pode tomar essa forma se eu quiser calcular a corrente. E aí, veja, das duas formas, a derivada é o seguinte, a gente também precisa se lembrar. Ao você multiplicar dois números complexos, você vai estar multiplicando, na forma polar, tá, gente? Você vai estar multiplicando os módulos deles e você vai estar somando as fases, os ângulos dele, que é o que está acontecendo aqui. Z, que é um número complexo, né? E I, que é o meu fasor, que também é um número complexo, quando eu multiplicar, eu vou achar módulo de Z vezes módulo de I e a soma dos fasores dos ângulos de fase. Já quando a gente dividir dois números complexos, que é o caso dessa expressão aqui, a gente vai encontrar que a divisão desses dois números complexos é a razão dos módulos, ok? E a subtração dos ângulos de fase, em que o primeiro ângulo é o ângulo de quem está no numerador e o segundo ângulo, que é o ângulo negativo, é de quem está no denominador, tá certo? Lembrando, né, que na verdade essa representação aqui, por exemplo, V igual módulo de V com o ângulo θ, isso na verdade é uma representação exponencial, né? Isso é uma contração de uma representação exponencial, que seria isso aqui, o módulo de V vezes E elevado a J θ, ok? Na verdade, para ser mais preciosista, J ômega T mais θ. Mas como a gente está falando de fasores, eu vou ignorar esse ômega T por enquanto e J θ. Ok? Então, essa é a nossa representação fasorial, tá? A representação, na verdade, do número complexo. Então, é por isso que ele tem essas propriedades de, quando você multiplica, aí lembra, produto de potência de bases iguais, você repete a base nos expoentes, e divisão de potência de bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes, e lá do ensino médio. Ok? Então, o que está acontecendo? Por que eu estou fazendo isso? Ele informa que ele me dá uma tensão, ele não me dá o valor da impedância, não fala, e ele me fala o valor da potência aparente, ou seja, a potência complexa, e me dá o ângulo dessa potência complexa. Então, observe que
Se eu conheço a fórmula da minha potência, ao substituir a minha corrente aqui, já que não foi dado, eu consigo determinar o valor dessa impedância a partir dessa fórmula de potência aqui. Ou seja, a minha potência é dado e esse ângulo aqui, que é o ângulo é o ângulo da minha impedância, é igual ao meu ângulo da minha potência complexa. De modo que, ao substituir esse valor que a gente encontrou, eu sei que a minha potência complexa vale 1.500 volt-ampere com 10 graus. Por quê? Porque ele forma aqui o cosseno, cosseno de 10. Essa aqui é o meu ângulo é o meu ângulo da potência, tá certo? Então, quando eu igualo isso com a minha expressão, sabendo que o módulo é v ao quadrado, o módulo de v é 250, então v ao quadrado vai ser 250 ao quadrado, eu consigo determinar a minha impedância. Uma coisa que é para a gente ter cuidado, tá? Na fórmula de potência, essa impedância aqui esse valor aqui é o conjugado da impedância. Se eu quiser saber o ângulo correto, eu preciso retirar o conjugado, ou seja, trocar o sinal. Se você reparar, aqui está com valor positivo e aqui está com valor negativo. Eu não sei se foi um erro da banca, eu não sei se na hora de digitar a própria banca esqueceu de tirar o conjugado, que para mim parece ser a causa mais provável, mas na hora da prova, você não entrando em desespero, o gabarito que você encontraria seria a letra A. Se você entendesse o seguinte, bom, isso pode ser um erro da banca, então eu vou marcar a letra A, que é a opção mais segura, tá certo? Talvez você fosse refazer ali para ver se você cometeu algum erro na transposição dos sinais, ou então na relação do ângulo embaixo, ângulo em cima, mas você ia perceber que, na verdade, provavelmente foi um erro da banca. Ok? Então, a primeira questão, o gabarito dela é a letra A. Questão 2 agora. 3, 2. Vamos agora para a questão 2. Prova da Transpetro de 2023 para profissional de nível superior da banca Sesgran Rio. Um circuito monofásico é composto por uma fonte de tensão, EA, conectada a uma carga por meio de um cabo de impedância Z. Nas condições atuais de funcionamento, a carga opera com uma tensão terminal, Vφ, e corrente, IL. Os valores de tensão e das correntes são listados na tabela ao lado, que é essa tabela aqui. Diante do exposto, conclui-se que o valor da resistência do cabo em ohms é de quanto? Muito bem. A gente tem basicamente esse esqueminha aqui, tá? Você tem uma fonte de tensão que alimenta essa carga por meio desse caminho aqui com impedância, seria minha linha, né, de transmissão, o ramal, que seja como você quiser chamar. E aí, fazendo uma análise fasorial, se você olhar aqui os fasores que ele disponibilizou, você vai ver o seguinte. Primeiro, a tensão de alimentação da carga, que é o Vφ, ele tem um ângulo zero. Então, eu vou tratar esse ângulo zero como sendo aqui a minha referência, tá certo? Se aqui for o meu eixo real e aqui for o meu eixo imaginário, que é o meu eixo J, botar para cá e para cá, essa tensão de alimentação é a minha tensão de referência, meu ângulo zero. Se você reparar, a tensão de alimentação ela faz 90 graus com o meu eixo dos reais e, portanto, ela está em cima do eixo dos imaginários. Deixa eu colocar aqui mais destacado, no eixo dos imaginários. E aí vem a minha corrente de carga e faz um ângulo de 45 graus, que é esse ângulo que a gente está observando. Eu fiz análise fasorial só para a gente ver como é que estão os fasores e a gente entender. Beleza, qual é o meu ângulo de carga? Qual é o meu ângulo? Desculpa, qual é a minha tensão? Qual é o meu fasor tensão aqui em cima da linha? A gente sabe que se eu pegar Vφ e somar com a tensão em cima da impedância da linha, eu vou encontrar a minha impedância de alimentação, desculpa, a minha tensão de alimentação. Portanto, isso vai ser uma soma vetorial. Eu vou ter esse vetor aqui, Vφ, e depois o vetor VR saindo de Vφ para justamente compor o vetor AE, ok? Que é o meu fasor. Mas muito bem, isso aí foi mais para uma ilustração. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui. Cara, a partir disso, a gente consegue ver o seguinte: a impedância ZL, também pela lei de Ohm, lembrando, tá? V igual a Z vezes I. Se eu quiser calcular a impedância, Z vai ser V dividido por I, que é isso que a gente está fazendo aqui. Quem é a tensão VZL? A tensão VZL é a tensão EA menos a tensão Vφ, dividido pela corrente de carga que a gente conhece. Essa corrente de carga, ou corrente de linha, como você preferir chamar, vai estar dentro dessa subtração aqui. Então, eu vou separar as frações, eu vou resolver 150, 90 graus sobre 10, 45 e menos 120, 0 graus, né? Sobre 10, 45.
Como é que vai ficar cada uma dessas? Vai ficar essa aqui menos isso aqui. Então, teremos o seguinte, teremos que a nossa impedância vale 15,45 graus menos 12 menos 45 graus. E aí basta a gente fazer a transformação da forma polar para a forma retangular, que consiste basicamente em, né, como é a transformação de forma retangular, forma polar para forma retangular? A forma, opa, acho que deu errado aqui. A forma polar é módulo de V, ângulo θ. Isso pode ser reescrito como sendo módulo de V cosseno de θ mais J módulo de V seno de θ. Ou seja, essa é a forma como a gente transforma da forma polar para a forma retangular. Então, se a gente lembrar, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, ou simplesmente 1 sobre raiz de 2. E o seno de 45 também é a mesma coisa, 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2. O seno de menos 45 é menos 1 sobre raiz de 2, e o cosseno de menos 45 é 1 sobre raiz de 2. Substituindo isso aqui nesses resultados, a gente vai encontrar essa expressão. O que, é que a gente vai fazer? Juntar a parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, que é o que fizemos aqui, e a gente vai encontrar 3 sobre raiz de 2 e J, 27 sobre raiz de 2. Beleza, como é que eu faço para encontrar, então, a resistência que ele está aí pedindo? O valor da resistência. Para encontrar o valor da resistência, eu tenho que lembrar a impedância. Como é que calcula a impedância, né? A gente tem o seguinte, ó, a nossa impedância Z, ela pode ser dada de duas formas, ok? Ela pode ser dada como um equivalente paralelo, ou seja, uma resistência em paralelo com uma reatância, pode ser indutiva, pode ser capacitiva, tá certo? E aí seria R em paralelo com JX, ou eu poderia ter, que é o caso que eu vou considerar, ele não deu, deixa eu ver aqui se ele falou de maneira clara. O circuito monofásico composto com uma fonte conectada a uma carga por meio de um cabo de impedância Z. Veja, como ele falou que é um cabo de impedância Z, o mais natural é que a gente use este modelo aqui, que é a impedância em série com a reatância. Tá? A gente usa esse modelo aqui em paralelo quando a gente está trabalhando com uma conexão, como, por exemplo, algum equivalente em derivação ou em paralelo, tá certo? Que aí já fica mais natural trabalhar com o equivalente paralelo, né? Quando você está trabalhando com a tensão em cima dos dois elementos. Mas aqui é mais natural, como a gente está trabalhando com a linha, é mais natural trabalhar com esse equivalente aqui, que é justamente a soma de uma resistência com a reatância, que é o mais simples, né? Nesse caso aqui é a reatância indutiva, já que se trata de uma linha. Portanto, fazendo a comparação disso com isso aqui, que é o resultado que a gente encontrou, a gente vai perceber que a resistência é igual a 3 sobre raiz de 2. Racionalizando essa expressão aqui, né, 3 sobre 2 raiz de 2, a gente vai encontrar 1,5 raiz de 2 ohms, o que faz com que o nosso gabarito seja a letra B. Vamos agora para a questão de número 3, da Eletronuclear de 2022, para o cargo de profissional de nível superior da Banca Sesgran Rio. O diagrama ao lado ilustra um circuito monofásico operando em regime permanente e alimentado por uma fonte de tensão ideal de valor instantâneo, VF igual a 100 raiz de 2 seno de 300T. A potência dissipada em watts é de quanto? Nesse resistor. Muito bem. Primeiro vamos relembrar a transformação de senoide, valor senoidal, para fasorial. Gente, seguinte. Qual é o padrão, tá? Você tem aqui um determinado sinal no tempo, senoidal, então V de T é igual a V raiz de 2 vezes cosseno de ômega t mais um certo ângulo φ. E a transformação disso, a transposição disso para fasores é dada pelo seguinte. Isso aqui no fasor vai ser V com esse ângulo φ. Tá? E a frequência desconsiderada, a gente vai considerar que todo o sistema está na mesma frequência. Agora veja o seguinte. Perceba que daqui para cá existem algumas diferenças. Está vendo que daqui para cá some o raiz de 2? Por que some esse raiz de 2? A gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando com sinais senoidais, a potência ativa, na verdade, é a potência média dissipada nos materiais consumidores ou fornecida pelos materiais geradores, né? Pelos componentes ativos do sistema. Então, a potência média é dada pelo seguinte: 1 sobre 2π, né? Que é o período ali, de 0 a 2π, de V de T, V de ômega t, na verdade, né? Vezes I de ômega t, vezes D ômega t. E aí, veja, né? Vamos supor que sejam dois cossenos. Isso vai dar 1 sobre 2π. Os valores aqui, V raiz de 2,
vezes I raiz de 2, vezes a integral. Vai sobrar integral aqui, por exemplo, se for 2 em fase, cosseno vezes cosseno. A gente vai ter integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de ômega t, de ômega t. Esse valor aqui vai dar π. Então, tu vai ter o seguinte, V vezes I. Esse raiz de 2 e esse raiz de 2 aqui, ó, tá aqui, ó, dá 2, dividido por 2π, vezes o resultado da integral, que é π. Cortou, 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 cortou. Ah, então é para isso que serve essa consideração do raiz de 2. Perfeito. A consideração do raiz de 2 serve justamente para simplificar a análise na hora de calcular a potência, porque fica muito mais simples se você simplesmente pegar o módulo do fasor de tensão e multiplicar pelo módulo do fasor de corrente para poder encontrar a tua potência aparente, ok? Então, é por isso que a gente faz essa substituição. A gente tira o raiz de 2. Basicamente, quando eu vou pegar o valor de pico, quando eu quero encontrar o valor eficaz, o valor RMS, né, que seria o valor pelo qual eu poderia substituir esse sistema senoidal por um sistema DC para entregar a mesma quantidade de potência ativa, isso é basicamente pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2, ok? Então, é basicamente isso que a gente está fazendo quando a gente tira. Então, a primeira etapa para a gente fazer a transformação é pegar o valor de pico da minha senoide, do meu sinal, e dividir por raiz de 2. Então, pego isso aqui, divido por raiz de 2, vai cortar e vai ficar aqui. Esse é o meu módulo, tá? Agora, a gente vai ter que comparar essa parte aqui com essa parte aqui, tá certo? E observe o seguinte, o seno, se não me engano, a relação entre seno e cosseno é a seguinte. Se você tem um seno de ômega t, isso significa um cosseno de ômega t menos 90 graus. Se não me engano, tá certo? Vamos aqui dar uma comparadinha para ver se eu estou certo. Então, o cosseno ele começa desse jeito aqui. Já o seno ele começa desse jeito aqui. Perceba que o cosseno está aqui, o seno está atrasado. Minto. O seno está com essa fase aqui mais adiantada, tá certo? 90 graus mais adiantada. Então, é como se... deixa eu ver aqui. Perfeito. Não, mais atrasada. Ele começa depois, ó. O 90 graus, o cosseno tem o seu pico no momento t igual a zero e o seno tem o seu pico no momento t igual a ômega t, no caso, π sobre 2, né? Ômega t igual a π sobre 2. Ômega t igual a zero, ômega t igual a π sobre 2. Ou seja, 90 graus depois. Então, a gente diz que ele está 90 graus atrasado. Perfeito. Então, é dizer aqui, ó, menos 90 graus. A gente conhece esse menos 90 graus. Isso é o mesmo que dizer, ó, o sinal aqui menos J na frente. Lembrando que J é o operador complexo que faz com que o meu fasor sofra uma defasagem, se for o J positivo, de mais 90 graus. E se for o J negativo, de menos 90 graus, ó, nesse sentido para cá, tá? Então, aqui seria a defasagem de menos J, aqui a defasagem de mais J, ok? Então, o fasor complexo vai ficar aqui, ó, menos J 100 volts. Então, essa é a transformação que a gente precisa fazer. Vamos agora também transformar a impedância, a impedância indutiva e a resistiva não precisa fazer nenhuma transformação. A gente tem que lembrar que a reatância indutiva é dada por ômega vezes L. E aí, quem é esse ômega? Esse ômega é essa constante multiplicado pelo valor do tempo, que é justamente a minha frequência angular, né? A frequência de oscilação da minha senoide. E, portanto, multiplicando, a gente vai encontrar uma reatância indutiva de 30 ohms. Tá aí o teu circuito vai ser substituído por, aqui vai ser J30 e aqui vai ter 40. Como eu quero determinar o valor da potência, o mais prático, na minha opinião, é simplesmente calcular a corrente que está circulando aqui e aí calcular, usar a fórmula da potência para poder determinar a potência dissipada no resistor de 40 ohms. Dessa forma, basta eu pegar, né, pela lei de Ohm, eu pegar a minha tensão da fonte dividido pela minha impedância, e aí a gente vai encontrar, né, aqui eu esqueci o sinal negativo, então esse sinal negativo aqui, a gente vai encontrar que a minha corrente é dada por J vezes 10 sobre 4 mais J3. Teoricamente, eu teria que me dar ao trabalho de calcular, fazer a conta complexa, né? Então, deixar na fórmula polar e calcular. Por que eu não preciso fazer isso? Porque na fórmula da minha potência, né? Lembrando, né? A potência ativa, né? Ou então potência aparente, é V vezes
e conjugado, tá certo? Se eu usar a lei de Ohm aqui, eu vou ter que V é igual a Z vezes I. Então, substituindo, eu vou encontrar Z vezes I conjugado. E aí a gente tem que lembrar da seguinte propriedade, tá? A gente já viu que produto de dois números complexos, você vai multiplicar os módulos e vai somar os ângulos de fase. Então, veja o que, é que vai acontecer. Isso vai ficar Z vezes módulo de I ao quadrado. Se esse ângulo aqui for alfa, esse ângulo aqui, como é o conjugado, vai ser menos alfa. Então, eu vou ter alfa menos alfa, que vai ser igual a Z vezes módulo de I ao quadrado com ângulo zero. Tá certo? Que nesse caso aí, posso ignorar. Tá certo? Como nesse caso eu estou falando somente de uma resistência, eu quero calcular a potência consumida nessa resistência, eu não preciso deixar dessa forma. Eu posso simplesmente substituir o Z pela resistência e aí eu fico despreocupado em encontrar o meu ângulo da minha corrente, já que o que me importa é o módulo. Então, tirando o módulo disso aqui, módulo de 10 é o 10, módulo de 4 mais J3, você vai ter que lembrar de como é que calcula o módulo de número complexo, tá? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar 5. Então, a tua corrente, o módulo da tua corrente vai valer 2 amperes. E aí agora é só substituição. É pegar o valor da resistência, que é 40 ohms, vezes o valor da corrente ao quadrado, você vai encontrar a potência de 160 watts, o que faz o nosso gabarito ser a letra B. Vamos agora para a questão de número 4. Prova da eletronuclear de 2022 para profissional de nível superior da banca 6 Gran Rio. O circuito elétrico representado no diagrama esquemático da figura ao lado é excitado com uma fonte de tensão alternada senoidal, Vs de T, e uma fonte de tensão de corrente contínua, VDC. Usando-se o canal CH1 de um osciloscópio para medir a tensão CH1 sobre o resistor R1, esse aqui, obtém-se a forma de onda exibida na figura abaixo, ao lado, no caso, né? Que é essa forma de onda aqui, onde as escalas de tensão e de tempo são exibidas na parte inferior da figura. A partir da medição de tensão apresentada acima, qual é a potência média expressa em watts dissipada pelo resistor R1? Muito bem. Para isso, a gente vai ter que fazer uma certa análisezinha aqui nesse osciloscópio para entender o que é que ele está medindo, tá? Veja, aqui eu tenho sobreposição de sinal AC, tá certo? E de sinal DC. Ou seja, eu vou ter uma parte da minha tensão, do meu sinal de tensão aqui, que ele é uma componente contínua, eu vou ter outra parte que é uma componente alternada. De modo que, onde é que a gente vai observar isso? Gente, a gente sabe que a função cosseno, ela tem um valor médio por si só igual a zero. Ou seja, se eu tenho um deslocamento, né, isso aqui seria minha referência, né? No caso, seria meu 0 volts. Então, se eu tenho um deslocamento desse 0 volts, é obviamente que eu vou ter um sinal DC associado. Esse sinal DC é justamente, ó, esse carinha aqui, ó. Isso aqui é a parte DC do sinal que está em cima da resistência. E esse aqui, né, em laranjinha, seria justamente o sinal AC. Então, a gente vai fazer, ele deu, né, que o canal de tensão, que é cada segmento desse aqui, tem 2,5 volts por divisão, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões, eu tenho um valor DC de 15 volts. Então, o meu sinal do tempo, V de T, ele vai ser 15 mais a parte AC, tá certo? A parte alternada. E aí, como é o nome? Deixa eu ver aqui. Já a parte alternada, qual vai ser o valor de pico a pico? Ou seja, qual vai ser o valor de pico, na verdade, da minha tensão? O meu valor de pico, contando aqui, são 1, 2, 3, 4 divisões. 4 divisões são 10 VP. Então, esse é o valor, ó, 10 vezes um cosseno de um certo ômega T aí, que eu não vou me importar agora, que não é tão importante. Então, esse é o sinal de tensão que está em cima do nosso resistor. E aí a pergunta é, como é que diabos eu faço para calcular a potência quando eu tenho um sinal que é misto entre DC e AC? A gente vai fazer por sobreposição. Eu primeiro vou calcular a potência consumida nesse resistor a partir dessa tensão aqui, e depois e em separado, eu vou calcular a potência consumida a partir dessa fonte de tensão aqui. E por que eu posso fazer isso? Ora, o meu resistor, o meu capacitor, esses dois resistores que estão aí, e o capacitor e as fontes são elementos lineares de circuito. Se eles são elementos lineares, então eles aceitam, eles assumem um sistema linear em que eu posso ter sobreposição de sinais.
e, portanto, as potências consumidas também estão com essa relação de sobreposição. Ou seja, a potência consumida pelo resistor é a soma da potência DC mais a soma da potência AC, que é justamente calculado por essa expressão aqui. É a potência DC mais a potência AC. A potência DC, né, com a resistência comum para os dois, no denominador, então coloca aqui, ela vale 10. O valor da tensão DC é 15 ao quadrado, e o valor da tensão AC, e aí cuidado, isso aqui é o valor de pico. Então, se eu quiser calcular o importante mesmo, eu tenho que pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2, que é justamente para achar o valor RMS. Lembra, tá, gente? Potência DC é só V vezes I. Mas potência AC, se você for calcular por valor de pico, é V vezes I dividido por 2, a não ser que você esteja usando o valor RMS, que aí sim é V vezes I. Beleza? Cuidado para não confundir com isso. Então, você vai pegar aqui o valor da tua tensão, né? RMS ao quadrado, que é 5 raiz de 2 ao quadrado. E aí você vai achar que a potência consumida pelo resistor total é de 27,5 watts, o que faz com que o nosso gabarito seja a letra E. Vamos agora para a questão de número 5. Prova da Petrobras de 2019 para profissional de nível superior da banca CES Gran Rio. Considere o circuito RLC da figura abaixo, onde todos os componentes são considerados ideais. Ao ser acionado entre os terminais A e B por uma fonte de tensão sinoidal, operando na frequência angular de 10 elevado à quarta radianos por segundo, o valor do módulo da impedância em ohms, medido entre os pontos A e B, será de quanto? Muito bem, pessoal. Vamos relembrar o seguinte, tá? A impedância indutiva, a reatância indutiva, tá? É dado por ômega L, tá? E o J está em cima, que o J ele é positivo para indutor. Já a impedância capacitiva, ou reatância capacitiva, é assim, ó, dessa forma. Ou seja, é no denominador. Isso vai fazer com que o J, o multiplicador J, ele fique negativo, né? 1 sobre J é igual a menos J. E aí a gente vai ter 1 sobre ômega C, que, se a gente calcular, né? A impedância indutiva vai valer J10 e a capacitiva vai valer menos J10. E é só uma questão de substituir. E agora o nosso sistema ele vai ficar desse formatinho aqui. E a gente tem que ver o seguinte, tem que lembrar o seguinte, tá? Aqueles parâmetros de impedância, resistência séria e resistência paralela valem aqui também para impedância. Então, se eu quiser calcular a impedância séria, basta você somar. E se você quiser calcular a impedância paralela, basta você somar os inversos das impedâncias, tá certo? E aí, a gente vai ter o seguinte. Caso eu some a impedância com sua impedância com seu valor conjugado, eu vou encontrar somente 2 vezes a parte real, que é 2R, no caso, que é a resistência. Né? A parte real da impedância é sempre a resistência, ou o equivalente resistivo ali. Já se eu quiser conhecer o paralelo entre uma impedância e o seu conjugado, basta eu fazer aqui o equivalente paralelo e a gente vai encontrar que esse valor vai ser módulo dessa impedância ao quadrado dividido por 2R. Se você reparar, é justamente o caso dessa situação aqui. A gente tem aqui a impedância total 10 menos J10 e aqui 10 mais J10. Isso vai fazer com que, quando eu fizer o paralelo entre essas duas, eu vou encontrar algo parecido com isso aqui. Claro que eu vou fazer devagar, né, passo a passo, mas se você quiser, você pode aplicar essa fórmula de maneira direta. Então, veja, aqui, ó, 10 menos J10 em paralelo com 10 mais J10, é só substituir aqui. Perceba, então, que as partes imaginárias aqui abaixo já são eliminadas. E aqui em cima eu tenho aquele produto notável, né? Que é produto da soma pela diferença. Se eu tenho A mais B vezes A menos B, o resultado é A ao quadrado menos B ao quadrado. Como nesse caso J ao quadrado é igual a menos 1, então isso vai ficar aqui, ó, menos 1, esse menos vai cortar com esse menos, eu vou ficar com 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado dividido por 20. Isso vai valer 200, né? 100 mais 100, 200, dividido por 20. O resultado vai ser 10 ohms. Vamos usar agora essa fórmula aqui direto. Quem é o módulo de Z ao quadrado? O módulo de Z ao quadrado é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tá certo? Já que o módulo de Z é... Aqui a parte real é 10, a parte imaginária é 10. Então, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes a parte real, que é 10. Vai dar justamente 200 dividido por 20, que dá exatamente aqui o resultado. 10 ohms, que foi o que a gente encontrou, tá certo? Então, o gabarito da gente na quinta questão é a letra B.
Vamos agora para a questão de número 6, da Transpetro de 2018, para profissional de nível superior da banca Sesgran-Rio. Ao medir um sinal puramente sinusoidal num osciloscópio, foi verificado que a tensão pico a pico medida era de 40 volts. Qual o valor RMS eficaz aproximado desse sinal? Gente, aqui é uma questãozinha de diferencial, que é pico a pico e valor de pico, tá? Valor de pico que seria a amplitude, tá certo, da tua onda, é aqui do valor zero, né, que é o ponto de equilíbrio, então o valor médio da tua tensão, até o valor máximo. E o valor de pico a pico é a distância entre dois picos consecutivos, ou seja, dessa altura aqui até esse ponto. Então, basicamente, a relação que a gente tem é que o valor de pico a pico é o dobro do valor de dois picos, beleza? E para que eu preciso saber disso? Eu tenho que lembrar que o valor RMS é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Ele deu aqui a aproximação de raiz de 2, né? 1,4, e aí fica fácil. O valor de pico vai ser o valor pico a pico dividido por 2, ou seja, 40 sobre 2. E aí, dividido isso por raiz de 2, a gente vai encontrar 100 sobre 7, que é aproximadamente aí 14 volts, tá certo? Nosso gabarito, letra B. Vamos agora para a nossa questão de número 7. Prova da Transpetro de 2018 para profissionais de nível superior da banca Sesgran Rio. Fasores são elementos complexos, bastante empregados na solução de circuitos em corrente alternada em seu estado estacionário sinoidal. A figura ao lado mostra o diagrama fasorial de uma fonte de tensão monofásica. E a monofásica é alimentando uma carga com tensão terminal VT, conectadas por meio de um cabo cuja impedância é Z igual a R mais JX. Analisando seu diagrama fasorial, o que é que se pode concluir? Né? Conclui-se o quê? Gente, vamos dar uma avaliadinha em cada uma das alternativas, tá? A alternativa A diz o seguinte: a tensão E está em fase com a queda de tensão na resistência da linha. Gente, o que significa estar em fase? Estar em fase significa que os vetores, os fasores, né, estão alinhados, estão com a mesma defasagem angular, a mesma fase, o mesmo ângulo, ok? No entanto, ou seja, eles teriam que estar com esse perfil aqui. No entanto, se você observar, ele diz que E está em fase com a tensão RI. Talvez você fique inseguro de olhar isso aqui e dizer, cara, eu não posso afirmar nem sim nem não, porque a figura pode estar fora de escala. Mas qual é o seu recurso? Qual é o seu arcabouço para poder afirmar que isso aqui é falso? Se você tem que lembrar que o fasor, né, por exemplo, V, né, lembra lá de vetores, ensino médio. Se você tem um vetor V, e esse vetor V é obtido através da multiplicação de uma constante, de um escalar, vezes um outro vetor U, significa que V e U são paralelos. Em outras palavras, V está em fase com U. Então, perceba que o meu vetor tensão em cima da resistência, aqui, ó, qualquer tensão na resistência da linha, o meu vetor VR, meu fasor VR, ele é R vezes o meu fasor de corrente I. Então, significa que esse cara aqui tem um ângulo de θ, enquanto o meu fasor de tensão tem um ângulo de delta. Isso faz com que eles tenham esse comportamento aqui e, portanto, a gente possa afirmar que eles não estão em fase, o que faz a letra A estar errada. Vamos agora para a letra B. A letra B afirma o seguinte: tensão E está atrasada em relação à tensão terminal VT de um ângulo delta. Ou seja, a tensão E está atrasada. Gente, vamos lembrar o que é atraso, tá? Quando você tem o VT como seu referencial, tudo que estiver no sentido horário, nesse sentido para cá, é atrasado. Tudo que estiver no sentido anti-horário é adiantado. Então perceba que na verdade, adiantado de V. Isso faz com que a letra B seja falsa, porque está afirmando que é atrasado de V. Tá certo? Então, a letra B é falsa. Vamos agora para a letra C. Ele afirma o seguinte: a carga alimentada pelo gerador tem fator de potência indutivo. Gente, para eu saber o fator de potência, tá, eu preciso determinar mais a relação entre VT e I. Por quê? O fator de potência, quando ele é indutivo, ele vai gerar uma corrente atrasada em relação à tensão. Por exemplo, se tu tem uma tensão VT aqui e o fator de potência é indutivo, esse fator de potência vai estar apontando para cá, no sentido horário. Agora, perceba que aqui eu tenho VT e minha corrente está apontando no sentido, no caso, foi defasada no sentido anti-horário, ou seja, a corrente I é adiantada de V. E isso implica que o fator de potência é capacitivo e não indutivo. Ou seja, a letra C
também está falsa. Vamos agora para a assertiva D. A assertiva D diz o seguinte: a regulação de tensão do gerador é negativa, uma vez que é menor do que V de T. Gente, para quem não sabe, regulação é a medida do quanto ocorre a variação de carga, a variação de tensão, quando você tem situação sem carga e sobrecarga, tá certo? E sobrecarga. O que é isso, tá? A sua tensão sob carga, vamos supor que ela é dita constante, ela é um valor, seria o valor nominal da tensão de carga, tá certo? Qual tem que ser a minha tensão do gerador, ou seja, a minha tensão a vazio, para eu conseguir garantir aquela tensão de carga? E isso vai ser a minha regulação. Então, nada mais é do que eu pegar a tensão do gerador, o módulo, tá? O módulo de E menos o módulo de VT e dividir pelo próprio módulo de VT. E é uma consideração importante, tá? Para isso ter um sentido mais real, é necessário que esse ângulo delta seja próximo de zero, tá? Para essa ser uma afirmação assim mais precisa, a regulação ser uma afirmação precisa, tá certo? Porque a informação do ângulo é importante, ela só pode ser desprezada se eu tiver um ângulo muito pequeno, esse delta aí que é um ângulo de carga muito próximo de zero, tá? Mas a gente vai trabalhar com a regulação mesmo assim, e ele fala que a regulação é negativa porque o módulo de E é menor do que VT. Essa afirmação está correta, beleza? Isso, inclusive, é um indício do que a gente afirmou na letra C, da carga C capacitiva. Quando eu tenho uma regulação positiva, ou seja, o módulo de E é maior do que o módulo de VT, a gente tem uma carga indutiva, mais indutiva. E quando eu tenho uma regulação negativa, ou seja, o módulo de E menor do que o módulo de VT, significa que a carga é capacitiva, o que é coerente com o que a gente já viu na letra anterior. Isso faz com que a letra D seja verdadeira. Vamos agora ver o que diz a letra E e por que ela está falsa. Então, a letra E diz o seguinte: a queda de tensão na reatância está 90 graus atrasada em relação à corrente I do circuito. Gente, vamos lembrar, tá? Reatância indutiva. Se é indutor, a corrente é atrasada da tensão ou a tensão é adiantada com relação à corrente. Já se é capacitor, é o contrário. A corrente é adiantada da tensão ou a tensão é atrasada da corrente. E a gente vai ver que esse atraso, ou esse adianto aí, dependendo do referencial que você estiver adotando, é de 90 graus, justamente por causa desse elemento aqui, desse multiplicador J, tá certo? Que é o operador rotação de 90 graus. Então, como você tem que a reatância aqui indutiva é mais JXL, isso significa que uma rotação, a tensão vai ter uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, ou seja, positivo, ou seja, a defasagem é adiantada. Então ele afirma que a tensão é atrasada, e isso é falso, e é isso que faz o gabarito da gente na questão 7 ser a letra D. Muito bem, pessoal, vamos agora para a questão de número 8, da Petrobras de 2018 para profissional de nível superior da Banca Cesgran Rio. No circuito de corrente alternada monofásico mostrado ao lado, foi utilizado um multímetro para medir os valores eficazes de tensão, VR na carga, da tensão VS na fonte e da corrente S entregue pela fonte ao circuito. Os valores medidos estão anotados na tabela ao lado. Essa tabela aqui. Com base nos resultados medidos, conclui-se que o fator de potência do circuito visto pela fonte de tensão VS é de quanto? Pessoal, vamos relembrar, tá? Fator de potência é o cosseno de φ. Esse φ aqui é o ângulo da potência trifásica, tá certo? Da potência complexa, desculpa. E é o valor da potência ativa dividido pelo módulo da potência aparente. E aí, o circuito PA e o circuito CA, P, o valor da potência ativa, é exclusivamente referente aos elementos dissipadores e consumidores de energia ativos, por exemplo, motores e por aí vai. Mas vamos aqui trabalhar somente com elementos de circuito não móvel, ou seja, resistores, indutores e capacitores, tá? O único responsável por consumir são as fontes, né, que a gente vai eliminar agora, vai supor que só tem uma fonte fornecendo, e os elementos resistivos, tá? Que são os elementos dissipadores. Ou seja, se essa fonte entrega uma potência P, significa que essa potência P está sendo transformada em calor somente nessa resistência. Então, eu posso, se eu conhecer os valores aqui de tensão, eu consigo determinar a potência P e saber ter a certeza absoluta de que essa é a minha potência consumida da fonte, tá? Porque esse elemento aqui, ele é armazenador, ele não é capaz de consumir potência. O mesmo vale para esse e o mesmo vale para esse, tá certo? Portanto, a partir dos valores que eu encontrar, eu consigo fazer esses cálculos. Aí, entra uma outra coisa que a questão está sendo coerente, tá? Perceba que ele usa um multímetro para fazer a medição dos valores de tensão e de corrente.
Gente, o multímetro ele não tem a capacidade de encontrar fase. O multímetro não tem a capacidade de encontrar o ângulo de fase de tensão de corrente, justamente porque falta ao multímetro um referencial. Isso aí é possível encontrar com ou um osciloscópio, ou então talvez um palímetro, ou outro equipamento que consiga destacar, determinar algum referencial, ou usar algum outro referencial, para poder determinar a defasagem angular. Não é o caso de. Não é o caso do multímetro, tá certo? Então, a partir disso, conhecendo as fórmulas que a gente já conhece, a gente consegue determinar o fator de potência da seguinte forma, tá? A potência aparente que entra aqui, é o valor de S, é dado justamente por essa tensão, o módulo dessa tensão que a gente calculou, multiplicado pelo módulo dessa corrente, que é 50 vezes 0,2, que dá 10 VA. Já a potência consumida a gente pode determinar por V vezes I, ou, já que a gente já conhece R e já conhece V, eu consigo usar a fórmula de tensão ao quadrado dividido pela resistência. E aí a gente vai encontrar 40 ao quadrado, né, que é a tensão que ele informou que encontrou aqui em cima dessa resistência, dividido pelo valor da resistência, que é 200, e a potência consumida nessa resistência é 8 watts. Então, se eu quero saber o fator de potência fornecido, né, que a fonte enxerga a partir de todo esse circuito aqui, então é basicamente eu pegar a potência ativa e dividir pela potência aparente, e a gente vai encontrar o fator de potência de 0,8, que faz o gabarito dessa questão ser a letra C. Vamos agora para a questão de número 9, da BR de 2015, para profissional júnior da banca Sesgran Rio. Para melhorar a eficiência energética de uma instalação industrial, foi instalado um banco de capacitores para corrigir o fator de potência, de modo a torná-lo unitário. Sabe-se que, antes da instalação, a potência aparente demandada pela indústria era de 20 kVA com fator de potência de 0,8 indutivo. O valor em kVA da potência do banco de capacitores instalado tem que ser de quanto? Gente, vamos lá. Existem dois caminhos básicos para resolver essa questão, tá certo? O primeiro deles é mais simples, que eu vou fazer agora aqui direto para vocês verem, tá? A gente tem que o fator de potência, tá certo? O fator de potência é potência ativa dividido pelo módulo da potência aparente. Nesse caso, ele já informou qual é a minha potência aparente, basta calcular a potência ativa. A potência ativa vai ser fator de potência, 0,8, vezes a minha potência aparente, que é 20 kVA. E eu vou encontrar aqui 16 kW. Tá certo. Como é que eu faço agora para descobrir o valor da minha potência reativa? O valor da minha potência reativa, que ele vai valer o seguinte. Vai ser raiz quadrada de 20 ao quadrado menos 16 ao quadrado. Quando você determinar essa conta, você vai encontrar que isso vai valer 12 kVAR. E 12 kVAR positivo, porque ele falou que é o fator de potência indutivo. E aí ele quer a seguinte situação. Eu tenho aqui minha carga, que está sendo modelada por uma resistência e por uma indutância, e que aqui consome 12 kVAR, e aqui consome 16 kW. E eu quero colocar aqui uma capacitância que torne isso aqui uma carga com fator de potência igual a 1. O que é que significa? Opa, igual a 1. O que é que significa fator de potência igual a 1? Fator de potência igual a 1 significa que a potência reativa vale zero e que toda potência aparente é potência que realiza trabalho, ou seja, potência ativa. Ou seja, eu preciso que esse menos Q do capacitor que eu vou colocar cancele o Q fornecido aqui por esse indutor, o Q consumido por esse indutor. Ou seja, a capacitância tem que fornecer toda a potência reativa que a indutância está consumindo. Isso vai fazer com que QC seja igual a 12 kVAR. E aí está a resolução da nossa questão. Gabarito letra D. No entanto, existem outros métodos que dá para a gente fazer também, porque isso aqui ficou fácil, porque ele queria fator de potência unitário. Mas caso ele não queira fator de potência unitário, caso ele não queira cancelar totalmente o meu reativo, seja porque meu reativo for útil para alguma coisa, ou seja por viabilidade econômica, enfim, qualquer razão. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que lembrar o seguinte, tá? Quando a gente tem uma carga, a gente tem que a potência aparente dela, a potência complexa, né, é P mais J Q0. Aqui Q0 que é a potência reativa consumida pela carga antes da correção do fator de potência. E o fator de potência é justamente dado pela potência dividido por S0. Tá? Então, S0 vai ser igual... Quando eu adicionar meu capacitor, ele vai começar a fornecer parte dos reativos
para essa carga. Então, parte dos reativos que essa carga consumia não vão ser mais fornecidos pela linha, mas e sim fornecidos por esse capacitor. Quais são as vantagens disso? Quando você tem menos corrente circulando na linha, você tem menos perdas nos elementos resistivos e, portanto, você tem menos desperdício de energia. Então, fator de potência mais alto, ou seja, mais próximo da unidade, significa maior eficiência energética. Muito bem. Quando você adiciona seu capacitor, você vai ter agora nova potência consumida pela carga, no caso, consumida da rede, e você vai ter um novo fator de potência observado pela rede. Vamos lembrar que a gente consegue calcular a tangente de φ, em que φ é esse ângulo de carga, tá? Como sendo a razão entre a potência reativa e a potência ativa. E a tangente de φ inicial vai ser Q0 sobre P, e a tangente de φ após a correção vai ser Q0 menos QC, que é a potência reativa do capacitor, dividido por P. Tá? Então a gente entende que quanto mais próximo a potência reativa do capacitor da potência da indutância, né, da carga indutiva, da reativa da carga indutiva, essa tangente vai tender a zero, tá certo? Que é o que acontece na tangente unitária. Tangente do fator de potência unitário vale zero. Então, fazendo algumas manipulações algébricas, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Ou seja, quando for possível, quando você conhecer o valor de P e for possível para você determinar o valor do ângulo de carga, ou pelo menos a tangente do ângulo de carga, na situação inicial e na situação após o capacitor, tá certo? Que não é muito difícil, porque uma vez que você conhece o fator de potência, que é referente ao cosseno de φ, você consegue determinar o fator reativo, que seria referente ao seno de φ, a partir do seguinte. Isso aqui nada mais é do que raiz quadrada de 1 menos o fator de potência ao quadrado. E, portanto, eu consigo calcular a tangente de φ, bastando pegar o fator reativo e dividir pelo fator de potência. Certo? Tangente de φ é dado por isso. Então, uma vez que é possível determinar o fator reativo e o fator de potência, eu consigo determinar o valor da tangente com mais facilidade. E aí essa fórmula entra e passa a ser bastante útil. Por exemplo, vamos colocar aqui na nossa aplicação, tá? A potência ativa a gente já determinou, vale 16. A tangente de φ original é o seguinte, ele me deu o fator de potência. Fator de potência igual a 0,8. Aplicando a fórmula para encontrar o fator reativo, raiz quadrada de 1 menos 0,8 ao quadrado. E isso aqui vai dar 0,6. Ou seja, que é a aplicação dessa fórmula aqui. Eu vou ter aqui 0,6 dividido por 0,8. E, após a correção, como ele falou que queria fator de potência unitário, significa que meu ângulo φ vai ser igual a zero. E, portanto, a minha tangente de zero é igual a zero. E aí a gente vai ter essa relação aqui, que vai encontrar esse valor. Gente, obviamente, o primeiro método que eu usei foi muito mais fácil, mas o segundo método serve para situações que envolvam questões mais complicadas. Por exemplo, se ele quiser mudar o fator de potência, ao invés de para unitário, para 0,92. Aí aquele método já não se torna mais tão útil assim. Você não consegue fazer essa substituição direta. Então, essa fórmula já começa a se tornar mais atrativa. De qualquer forma, a gente só confirma que o nosso gabarito é a letra D. Vamos agora para a questão de número 10. Prova da Eletronuclear de 2022 para profissional de nível superior da banca CES Gran Rio. Um sistema trifásico representado no esquema trifilar, conforme na figura P ao lado, apresenta os seguintes dados. Módulo das tensões vale E, módulo das impedâncias vale Z e módulo das correntes vale I. A representação unifilar de acordo com a figura Q apresenta respectivamente as seguintes expressões para os módulos da tensão, impedância e corrente elétrica. Então, ele dá algumas opções aí. Questão simples, tá, pessoal? A gente sabe que quando a gente está trabalhando com diagrama, quando a gente vai transformar para uma única fase, né? Quando a gente quer mostrar uma única fase, eu tenho que pegar a tensão de linha e transformar em tensão de fase, o que é simples. Então, para encontrar a tensão de fase, ok? Eu inverti aqui, basta pegar a tensão de linha e dividir por raiz de 3. Já minha corrente de linha, nesse caso aqui, é igual a corrente de fase. E a minha impedância, tá vendo que aqui é delta? Quando eu quero transformar de delta para estrela, basta eu pegar o valor da minha impedância e dividir por 3. E aí, o resultado vai dar isso aqui. E aí a gente vai procurar o gabarito e a gente vai perceber que não tem. E a gente vai perceber que tem um erro conceitual no que eu acabei de fazer.
O que é que foi que eu acabei de fazer? Eu acabei de encontrar o meu equivalente de fase. Mas no caso, monofásico, meu equivalente no monofásico. Ele não quer isso. Ele quer a representação unifilar. O que é representação unifilar? Na representação unifilar, você vai representar parâmetros de fase, mas o valor de corrente e tensão são de linha, ou seja, as impedâncias que você vai calcular são de fase, mas a tensão e a corrente são de linha. Então, a gente, na verdade, vai ter essa situação aqui, ó. A tensão, né, o valor do potencial ali da fonte vale E. E o valor da corrente, como de fase, como ele quer o de linha, e nesse caso é igual de fase, vai ficar igual na situação anterior. Qual é a única coisa que vai mudar? Por aquilo que a gente já viu, né? A única coisa que vai mudar é a minha impedância, que vale 0/3, e o meu gabarito vai ser letra C. Muito cuidado com esses conceitozinhos, essas diferenças de conceito entre o que é um diagrama unifilar, o que é o equivalente monofásico, tá? São coisas distintas, tá certo? Muito cuidado com isso. Mas temos aí o nosso gabarito, a letra C. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos agora para a questão de número 11 da prova da Unirio de 2019 para o cargo de engenheiro eletricista da banca Sesgran Rio. Um sistema elétrico equilibrado na configuração estrela é composto por uma fonte e uma carga. A sequência de fases A, C, B e o ângulo de fase da fase B da fonte é igual a zero. Então, a sequência de fase é A, C, B, ou seja, está em sequência negativa, e o ângulo da fase B da fonte é igual a zero. Sabendo-se que o fator de potência da carga é igual a 0,866 capacitivo, informação importante, o ângulo da corrente da linha da fase A é igual a quanto? Gente, vamos lá, relembrar a sequência positiva, tá? A sequência positiva, ou ABC, é a sequência em que a defasagem de A para B é menos 120 graus e a defasagem de A para C é mais 120 graus. Independente de quem esteja começando na ordem, se você rotacionar, a relação entre A e B é menos 120 e A e C é mais 120. A gente vai ter agora na sequência negativa o contrário. A relação entre A e B ela é mais 120 e a relação entre A e C ela é menos 120. Ok? E independente de quem comece. Então, se eu quiser que aqui seja o B, então, como A tem que estar a menos 120 de B, né? Ou seja, B tem que estar a mais 120 de A, então a gente vai ter que aqui vai ser o A e aqui vai ser o C, tá certo? O que eu fiz foi basicamente, ó, virar. Ok? Então, isso não vai mudar. O que caracteriza a sequência positiva ou negativa é a relação entre A e C e A e B. Muito bem, sigamos. A gente tem esse sistema aqui e a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que a impedância, né, Z, ele falou que o fator de potência da carga é capacitivo. Ou seja, como eu consigo calcular, como eu conheço o fator de potência, ou seja, o cosseno de φ, eu consigo determinar φ que vale menos 30 graus. E aí basta eu pegar o valor de VA, tá certo? Que ele pediu da fase A, né? Então vou pegar VA, 0 graus, e aí a gente vai dividir VA sobre Z, VA 0 graus sobre Z 30 graus, o que vai fazer com que o nosso gabarito seja mais, né? Porque isso aqui na verdade é o menos, nosso gabarito vai ficar mais 30. Isso aqui está errado. Por quê, gente? Muito cuidado. Ele diz que o ângulo da fase B é igual a zero. Se o ângulo da fase B é igual a zero, o da fase A não pode ser igual a zero, certo? Na verdade, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Eu vou tirar 120 de todos. Então, a fase B vai ficar zero, a fase A vai ficar menos 120, né? 120 defasado em relação a B, né? Que essa é a característica da sequência negativa. E a fase C vai ficar mais 120. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser menos 120 graus. E aí, eu vou repetir essa conta, que é igual em cima, calculando o ângulo da impedância. E agora basta dividir. V com ângulo de menos 120, dividido por Z com ângulo de menos 30 graus. E a gente vai ter que a minha corrente vai ter uma fase de menos 90 graus. Como aparentemente ele estava só interessado no módulo, né, do ângulo, o valor da defasagem sem saber se era positiva ou negativa, tá? Na verdade, eu não precisaria me preocupar com relação a isso, porque ele me informou que era capacitivo. Então, eu sei que a defasagem de corrente ela é positiva com relação à minha tensão, tá? Então, o valor desse módulo, mas assim, estou falando do valor de menos 90. Eu acho que ele queria o módulo desse valor. Então, seria 90 graus, embora eu acho que o mais correto fosse ter um gabarito menos 90 graus, tá certo?
mas o gabarito dessa questão é letra C. Vamos lá. 3, 2, 1. Se encaminhando para o final, vamos agora para a questão de número 12. Tá? Prova da Petrobras de 2018 para profissional de nível superior da banca Sesgran Rio. Considerando a rede trifásica alimentada por duas cargas trifásicas, equilibradas e configuradas em estrela. Essas cargas são denominadas C1 e C2, possuindo impedâncias por fase, respectivamente, de R mais JX e R menos JX. As cargas C1 e C2 serão substituídas por uma única carga, equivalente C3, configurada em triângulo, atenção a esse detalhe, triângulo, dissipando a mesma potência das duas cargas anteriores. Qual a expressão em função de Rx da impedância de carga C3? Então, gente, a gente tem essas situações aqui, tá? Você tem aqui uma carga C1, né? Seria a minha carga C1, ligada em estrela, e a carga C2 ligada em estrela. Se você reparar, cada uma dessas impedânciazinhas da carga Z1 e Z2, da carga C1 e C2, elas vão ser respectivamente as conjugadas, cada uma conjugada da outra. Por quê? É somente a parte reativa que está mudando de sinal. Tá? Então a gente vai acabar com aquela situação que a gente já viu algumas questões atrás, em que Z1 e Z2 estão paralelos, né? Se você colocar aqui, lembrando, tá? Como isso aqui é um sistema trifásico equilibrado, tá certo? Ele fala aqui que as cargas são equilibradas. Então, a soma das correntes nesse nó aqui vale zero. Isso significa que esse potencial aqui é como se fosse o neutro, aqui também é como se fosse o neutro. Então, em outras palavras, é como se esses dois aqui, por exemplo, esse e esse fossem em paralelo, esse e esse fossem em paralelo, já que estão conectados na mesma fase, e o mesmo valesse para essa última aqui, que fosse a fase C, né? Supondo essa aqui ser a fase A, B, C, e aqui ser A, B e C, mas só nomenclatura. Então, a minha carga C3 vai ser uma carga equivalente ao paralelo de cada um dos elementos de fase. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que, usando aquela fórmula que a gente já encontrou, né? Que quando eu tenho Z em paralelo com Z conjugado, isso vai ser módulo de Z ao quadrado dividido por 2 vezes R. Que é justamente o que a gente está encontrando aqui, ó. O módulo de Z, sabendo que Z é igual a R mais JX, R ao quadrado mais X ao quadrado, dividido por 2R. Calma que essa não é a resposta. Perceba que, vamos recapitular, ele pediu que a carga C3 estivesse na configuração de triângulo. Lembrando que na configuração de triângulo, a impedância de cada fase é o triplo da impedância de fase da configuração em estrela. E, portanto, basta eu pegar o resultado que a gente encontrou e multiplicar por 3, e aí sim surge o nosso gabarito, que é a letra E. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos agora finalizar com uma questãozinha muito legal, que é a questãozinha número 13, da prova da BR de 2015 para profissional júnior da banca Sesgran Rio. Uma fonte de tensão trifásica a 4 fios está conectada a uma única carga em um sistema isolado. As tensões e correntes nos terminais da fonte podem ser expressas por essas expressões aí abaixo. Qual o valor em watts da potência ativa média fornecida pela fonte de tensão em regime permanente? Beleza, pessoal? Muito cuidado aqui, porque tem alguns detalhes que podem pegar, tá? Quando você vai calcular a potência média, você tem que pegar, né, o valor médio da integral da potência, que é V de ômega t vezes I de ômega t. Então, você vai ter aqui as informações que ele deu, 120 raiz de 2 cosseno de ômega t, e aqui 10 raiz de 2 cosseno de ômega t. Então, ao multiplicar, né, você vai colocar esses dois aqui que são constantes para fora da integral, e aí você vai ficar aqui com a integral do cosseno ao quadrado de ômega t, que vale, de 0 a 2t, né, que vale π. E aí, veja, né, esse 2 vai cortar com esse 2, e esse π aqui vai cortar com esse π, e vai sobrar que a potência é 1.270 watts. Então, como eu quero a potência trifásica, né, ó, tensão, cuidado com isso, tá? Eu preciso da potência trifásica. Lembra que é uma fonte de tensão trifásica? Então, eu tenho que multiplicar por 3 e vai dar 3.810. E aí tem um gabarito, letra D. Infelizmente, você estaria errando fazendo isso. Por quê? Tem um detalhe muito importante, que é esse aqui. Repare que aqui a minha frequência é ômega. Já a minha frequência aqui é 7 ômega.
E isso gera um problema. Se você fizer agora a consideração da potência de 7 ômega, essa integral aqui não é mais π, ela vale zero. Inclusive, não só para um cosseno sendo ômega e o outro sendo 7 ômega. Para quaisquer valores diferentes de frequência, o valor médio dessa multiplicação cosseno de A vezes ômega t, vezes cosseno de B vezes ômega t, para A e B sendo valores diferentes, é igual a zero. Porque não existe valor médio. Porque a única forma disso aqui ter valor médio é se a sua se o valor desse resultado aqui, se essa expressão no tempo, da potência no tempo, tiver esse formato. Qualquer outra situação com frequências diferentes, você vai ter alguma coisa doidinha desse jeito aqui, mas o valor médio dessa onda sempre vai valer zero, tá? Então, se você reparar, a tensão tem frequência ωt e a corrente tem frequência 7 ωt e, portanto, não existe potência líquida, ou seja, o trabalho líquido realizado é zero e a potência líquida realizada é zero, o que faz com que o gabarito seja a letra A. Então, com isso a gente encerra. Tá aqui o gabarito para você anotar, para você fazer uma comparação. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha sido elucidativo para vocês. Espero que a gente tenha conseguido encerrar bem esse ciclo de circuitos elétricos. A partir dos próximos vídeos estaremos trazendo outros assuntos importantes para nosso estudo de elétrica. Espero vocês no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, dá uma curtida aí, se inscreve no canal da Organiza, compartilha com quem você com quem também está estudando para concurso junto contigo, tá certo? E caso tenha outras dúvidas em outros temas, queira se aventurar em outros assuntos, como eletrônica, como mecânica, o Organiza está servido de vídeos aí para você tirar todas as suas dúvidas com os melhores professores, se instruir bem e se preparar para a prova, tá certo, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima.